Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Que alegria estar aqui com vocês. É uma honra para mim compartilhar a palavra de Deus para o povo dele. Eu quero expressar minha gratidão a Deus por essa oportunidade, aos meus pastores, ao pastor Jairo, à pastora Cassiane, pela confiança. É uma honra e uma responsabilidade estar aqui em cima. Também aos meus pais, meu pai, minha mãe, meu vizinho, que sempre me acompanham, me apoiam, me incentivam, me motivam. Obrigado. Também quero agradecer ao Paulinho, meu amigo. É uma honra, meu amigo. Tudo que você faz no meu ministério, você é bênção demais. Gente, cumprimenta quem está do teu lado, fala que bom que você está aqui. Abra a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 12, versículo 1. Eu quero ser rápido e objetivo na palavra que Deus me entregou. Atos, capítulo 12, no versículo 1. Enquanto você procura, vou até tomar essa água aqui, ó. Eu lembro quando eu comecei a pregar, eu tinha 4 anos. 4 anos. Lá na casa da minha avó. Eu colocava uma mesinha, um púlpito, a Bíblia, a água, o lenço e pregava. E para mim estar aqui hoje é o cumprimento de uma promessa de Deus. E é por isso que eu falo para você, pode passar o tempo, mas a palavra de Deus, ela não passa. Passarão os céus e a terra, mas a palavra que Deus liberou sobre a sua vida no tempo certo, ela vai acontecer. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Pode sentar, por gentileza. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, esse capítulo vai falar sobre o rei Herodes, que ele vai estender as suas mãos para maltratar alguns da igreja. O interessante é que a Bíblia fala exatamente isso, que quando ele estendeu as mãos, ele matou a Tiago, irmão de João. Ou seja, Deus permitiu que aquilo acontecesse. Só que ele observou que isso agradou aos judeus. Ele falou, então vamos continuar. Aí foi onde ele vai prender a Pedro. Prova disso é o que está escrito no versículo 4. E havendo-o prendido. Só que o interessante é que a Bíblia fala que ele colocou 4 quaternos. Ele colocou 4 quaternos de soldados. 4 grupos de 4 soldados, ou seja, no total, 16 soldados. O interessante é que na prisão, na cela de Pedro, onde ele estava, 2 ficavam junto com ele. Um da direita e o outro na esquerda. E o restante ficava do lado de fora. Tudo isso para proteger um homem. Tudo isso para proteger um líder da igreja. Mas sabe o que eu acho interessante? É porque Herodes estendeu a mão sobre Tiago e Deus permitiu com aquilo que acontecesse. Só que quando ele vai estender a Pedro foi diferente. Porque não é que aconteceu com Tiago que também vai acontecer com Pedro. Não é porque Tiago morreu na mão de Herodes que Pedro também vai. Porque as histórias, os padrões, eles não vão se repetir. E essa foi a primeira palavra que Deus colocou no meu coração para liberar sobre a sua vida. A tua história será diferente. Não é porque aconteceu com o Tiago que também vai acontecer com Pedro. Não é porque aconteceu com outras pessoas que vai acontecer com você. Não, a tua história será diferente. Mas olhe para quem está do teu lado com autoridade, a tua história será diferente. Não, você não vai terminar depressivo, a tua história será diferente. Você não vai terminar ansioso, não, a tua história será diferente. Eu vou ficar aqui porque eu senti graça e eu preciso liberar essa palavra. Não vai terminar do jeito que está, a tua história será diferente. Deus não te criou para dar errado. A tua história será diferente. E no versículo continua: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu acho interessante que Pedro na prisão, mas a igreja estava na casa de Maria, mãe de João Marcos. Interessante é que sempre tem uma Maria, né? Sempre tem uma Maria na história. As irmãs do Coque. E a igreja estava lá, na casa de Maria, orando por Pedro.
Porque no outro dia, acabaria a história de Pedro. E eu fico imaginando a igreja orando: ô Jesus, livra Pedro. Ô papai, livra Pedro. Nós não podemos fazer, mas vai de encontro aonde Pedro está e livra ele. Olha o versículo 6, o que diz. Eu estou construindo aqui para você entender o contexto dessa passagem. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Espera aí. 16 soldados guardando ele, 2 dentro da cela, um do lado direito e do lado esquerdo. No outro dia, Herodes ia chegar até ele para acabar com a história de Pedro. Aí a Bíblia fala: e naquela noite, na noite do dia em que Herodes estava planejando para ir ao encontro de Pedro, a oração da igreja é respondida. Eu não sei há quanto tempo você está orando, e nem pelo que você está orando, qual o propósito, mas é tempo de orações serem respondidas, assim como o Caio liberou sobre desse altar. É tempo de orações serem liberadas, é tempo de o seu secreto, o que você buscou, o que você orou, o que você clamou, dizendo: Deus, eu preciso disso, eu preciso de uma intervenção, eu preciso de um milagre. Eu não sei qual é o motivo que você está orando. Eu sei que nós oramos para se relacionar, mas tem momentos que as coisas apertam, que você fala: Deus, eu preciso de uma intervenção. E a igreja, ela estava orando, dizendo: livra Pedro. E naquela noite, e aqui eu quero começar a pregar. E naquela noite, Deus enviou um anjo. Dá uma olhada no que diz o versículo 7. E eis que resplandeceu, e sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. A primeira coisa que ele fez é despertar Pedro. Porque eu acho interessante é que Pedro estava dormindo, mesmo com aquele decreto. Isso mostra o nível de confiança de Deus. Porque toda a forma que você se posiciona nos momentos desafiadores define o seu nível de confiança em Deus. A forma que você se posiciona em momentos desafiadores no deserto, no processo, ela determina, ela demonstra qual é o nível da sua confiança que você tem em Deus. E Pedro estava dormindo. Aí o anjo chega e desperta Pedro. Vira para quem está do teu lado e fala assim: é tempo de despertar. Mas fala com autoridade: é tempo de despertar. É tempo de despertar. Eu não sei o que estava retido, o que estava parado na sua vida até o dia de hoje. Deus ministrou muito no meu coração sobre ministérios que estavam parados, que estavam estagnados, que desistiram ou que foram frustrados. Eu não sei, mas hoje Deus está dizendo: desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. É tempo de despertar. Sabe por quê? O despertar é a sua responsabilidade. Porque o anjo despertou a Pedro. Só que dá uma olhada no que ele falou logo em seguida. E disse: levanta-te depressa. E ele disse: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Observe que a Bíblia, se você for ler com calma essa passagem, vai dizer que além dos 16 soldados, Pedro estava amarrado por 2 correntes. 2 correntes. Então imagina o contexto: 16 soldados, ele é amarrado às mãos por 2 correntes, e o anjo vem e fala: levanta. Mas eu penso que é uma dificuldade para você levantar quando as suas 2 mãos elas estão amarradas. Só que, presta atenção, você vai ler o texto e tudo aquilo que o anjo falava, o anjo enviado por Deus, Pedro tinha que reagir ao nível da palavra que foi liberada. Porque não adianta a palavra de Deus ser liberada sobre a sua vida se você não reagir à palavra dele. É por isso que quando ele disse: levanta depressa, aí a Bíblia diz assim, e logo caíram das mãos as cadeias ou as correntes. Sabe por quê? O milagre
não estava no momento em que o anjo liberou a palavra, mas no momento em que Pedro reagiu à palavra do anjo e começou a se levantar. Você está entendendo? Enquanto Pedro reagia, as correntes eram quebradas. Enquanto você vai se levantando, as correntes vão se quebrando. Não espera as correntes cair para se levantar, mas reaja à palavra que Deus liberou sobre a sua vida, porque é na sua atitude sobre a palavra que Deus liberou que o milagre vai acontecer. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se poder levantar uma das suas mãos, Deus está dizendo: reaja à palavra que eu liberei sobre a sua vida, porque é você se levantando e as correntes sendo quebradas, é você se levantando e tudo aquilo que te segurava sendo quebrado, é você se levantando e a depressão indo embora, é você se levantando e a síndrome do pânico batendo em retirada. Deus está dizendo: é tempo de reagir à palavra que eu liberei. Reaja! Reaja à palavra que Deus liberou. A tua história será diferente, mas tem que reagir. Eu quero caminhar para o final. Se os músicos puderem subir aqui comigo, eu agradeço. O Richard, o pessoal, se puder me ajudar, eu agradeço demais. É preciso reagir à palavra que Deus libera. Porque liberar a palavra é responsabilidade de Deus, mas reagir diante da palavra que foi liberada é a nossa decisão. Mas se Pedro fosse olhar pelas correntes, não teria como ele levantar. Se Pedro fosse olhar para aquilo que estava passando, não teria como. Mas Deus está dizendo: não espere reagir à minha palavra segundo o que você está vendo, mas reaja debaixo da minha palavra por aquilo que você está crendo e em quem você crê. É reagir à palavra de Deus. Se ele falar para você: levanta, mas se Pedro ficasse lá: mas eu estou acorrentado, mas não vai dar certo, mas tem 16 soldados na minha cola, grudado em mim, como eu vou sair daqui? 2, um do meu lado, um direito, outro esquerdo, tem mais 14 lá fora. Nem prisão de segurança máxima tem isso, para guardar um homem. É porque, querendo ou não, o inimigo te respeita a unção que está sobre a sua vida, que Deus colocou. 16 soldados. E presta atenção nisso aqui. E ele disse: cinge-te e ata as tuas sandálias. Cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim o fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Contextualizando essa mensagem, o anjo estava dizendo para Pedro: coloca sua roupa, coloca a melhor roupa que você tem, coloca o tênis, se veste bem, porque essa prisão não é para sempre. Esse processo não é para sempre. Aquilo que você está enfrentando hoje não é para sempre. Não é para sempre. Não vai terminar do jeito que está, mas você precisa reagir. Eu lembro que desde muito pequeno Deus sempre liberou uma palavra sobre a minha vida, sobre o ministério da palavra. E aqui eu quero caminhar para o final. Quando eu tinha 4 anos, eu não lembro disso, mas várias pessoas me contam. Estava tendo culto da Assembleia de Deus de Jundiaí. E eu sempre fui de ficar no templo mesmo, nunca fiquei no kids, assim. Meu irmão, ele ficava, agora ele fica, mas não sei, era o meu jeito. E naquele dia estava tendo uma palestra na igreja, e eu lembro que meu pai falou: não, Mateus, fica aí hoje, é palestra, vai, fica aí. E todo mundo forçando, aí veio assistir do kids: não, fica aqui, fica aqui, fica aqui. E eu fiquei. E eu lembro não, me contam que a professora, a tia do kids, ela estava com algo há anos, e eu tinha 4 anos. Ela não sentia mais o gosto das coisas, ela comia, não sentia. Ela perdeu o paladar. E ela conta exatamente isso, que ela estava lá compartilhando a palavra, ensinando. E eu peguei um lápis e comecei a pregar do nada. Do nada, eu levantei assim na sala, comecei a pregar. E eu virei para ela e falei assim: Deus está te curando hoje. 4 anos de idade. Deus está te curando hoje. Aí me contam que exatamente quando acabou
a palestra, o culto, foi todo mundo buscar os seus filhos, e quando chegou lá, meu pai viu um alvoroço na sala, as tias, as pessoas, o pastor tinha descido. Aí eu apontando para mim, meu pai falou: meu Deus, o que o Mateus aprontou? Ele não ficava, e a primeira vez que ele fica, ele já apronta, ele já dá um fora, já dá uma dessa. Só que aí, quando chegou, perguntou: você é filho desse menino? Sabe por quê? Deus acabou de me curar de coisas que eu tinha há anos. O paladar dela voltou instantaneamente. Sabe o que eu falo? Deus não mudou. Desperta o ministério que há dentro de você. Desperta a palavra que Deus colocou dentro do seu coração, porque ela não volta vazia. É a palavra. Se encha da palavra, medite na palavra, pregue a palavra, reaja diante da palavra. Fique de pé nesse momento, eu encerro aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu acho interessante isso, quando o anjo disse: levanta, levanta. Deus não está perguntando o que está te impedindo, Ele está dando uma ordem: levanta. Ele não está perguntando o que está te acorrentando, levanta. Ele não está te perguntando o que está te impedindo, levanta. Levanta a cabeça, reaja à palavra de Deus. Não se acovarda, reaja. Não se vitimize, reaja. Eu quero fazer uma oração, preciso compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração quando eu estava estudando essa palavra. Você que tem uma palavra, que recebeu uma palavra de Deus sobre o seu ministério. Você fala: Mateus, parece que algo está me segurando, parece que algo está impedindo. Nesses 4 minutos que eu tenho, sai do seu lugar, vem aqui à frente rápido, rápido. Eu preciso orar por você. Se você soubesse, é por isso que é um nível de tanta guerra, é por isso que é um nível de tantos desafios, que você fala: Deus, eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu vou parar. Mas Deus está dizendo: não é para parar, é para reagir. Não é para retroceder, é para reagir. Não é para estagnar, é para reagir. Oh, meu Deus do céu, sai do seu lugar e vem à frente, eu preciso orar. Há algo que Deus está liberando sobre essa noite. Se prepare para viver nos próximos 5 meses de 2024 aquilo que você não viveu até o dia de hoje. Deus está entrando com cura sobre a vida de alguém. Deus está entrando com cura sobre a vida de alguém. Eu preciso liberar essa palavra. Talvez o diagnóstico chegou, não tem mais jeito. Chegou esse diagnóstico pro meu avô: câncer, não tem como. E meu pai estava pregando na igreja lá em Jundiaí. Enquanto ele pregava, Deus me disse: Mateus, eu estou curando o seu avô agora. Eu saí de lá, fui para casa do meu avô. Falei: vô, Deus está curando o senhor agora. Sai daqui, marca uma consulta e vai no médico. E Deus curou. Depois que eu falei isso, eu confesso, eu fiquei com medo. Falei: Deus, e agora? Mas eu falei o que Deus tinha colocado no meu coração. Enquanto isso eu estou falando, sai do seu lugar, vem aqui. Quando meu avô fez o exame, ele me liga e diz: filho, o vô está curado. Deus não mudou. Ative o seu dom. Ative o dom que está dentro de você. Chega de ser medroso. Vai, vai, vai. Meu Deus, reaja, reaja. Meu Deus do céu. Desperte o dom que há em ti. Chega de ficar parado. O que te segura não vai te impedir mais. Os intercessores, eu te peço, clame comigo, porque Deus está liberando algo sobre a vida de uma pessoa aqui. Oh, meu Deus do céu.
Aumente o nível de oração. Você que ficou, eu vou orar. O poder de uma oração. O poder de uma oração. A Bíblia fala que a igreja estava na casa de Maria, mãe de João Marcos, e a igreja clamando. O anjo visita Pedro naquela prisão, tira ele. Sabe por quê? É o poder de uma oração. Você não parou porque a palavra está na sua vida. Tem alguém clamando por você, tem alguém orando por você. E olha o poder da oração. Eu vou ler isso aqui, vocês vêm junto comigo e a gente vai orar. Olha 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória, e a glória, e a glória do Senhor encheu a casa. Não tenho medo, a minha fé firmada está. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Há uma glória de Deus sobre esse lugar. Seja ativado, reaja, reaja, reaja. Sustenta os meus pés, a voz que me chama. Há uma glória de Deus sobre esse lugar. Você que há muito tempo não falava mais línguas estranhas, seja renovado agora. Você que não é batizado, seja cheio do Espírito Santo agora. Esse é o dia que o Senhor separou, cheio da presença de Deus. É a palavra. A palavra despede labareda de fogo. Oh, meu Deus, cheio. Vem, Jesus. Rabande Kyomana, Brasurion de Kyomana, Irimion de Kyomana, Rabande Kyomana, Xarabão de Kyomana, Brasurion de Kyomana. Reaja, 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 reaja. Pai, eu oro sobre a vida de cada um dos seus filhos. Tempo de ministérios sendo ativados. Rabande Kyomana, Brasurion de Kyomana. Tudo aquilo que estava impedindo os seus filhos de cumprirem um propósito, que seja quebrado. Correntes percam força, pecado perca força. Eu declaro um novo nível ministerial sobre cada casa, sobre cada família. Haverá um antes e um depois daquilo que o Senhor está fazendo hoje. Ore comigo, igreja. Eu declaro um novo tempo sobre cada ministério. Um novo tempo. Eles colocarão as mãos e pessoas serão curadas. Eles colocarão as mãos e pessoas serão batizadas pelo Espírito Santo. Um novo nível. Um novo nível de unção, de autoridade, de poder, de favor sobre cada família. No nome de Jesus eu oro. Amém. Meu Deus do céu. Meu Deus. Há uma presença de Deus aqui. Aleluia. Será que você está sentindo a presença dEle? Não é tempo de voltar. Reaja. Amém.